Estamos mais uma vez nesse assunto chamado período composto, que é, como eu já disse aqui várias vezes, o tema que mais cai em qualquer prova. Hoje, uma questão da banca IBFC, de um concurso de 2024, que disse o seguinte: para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão a indicação dos servidores que trabalham com o SIDOF até 28 de agosto de 2018. Por meio do endereço eletrônico, papapá, papapá. Isso aqui era o último parágrafo do texto que foi dado na prova. Estou falando isso pelo seguinte, pergunta sobre ele. O último parágrafo do texto, aí a pessoa tinha que voltar e encontrar isso aqui. O último parágrafo do texto é introduzido por uma preposição que confere à oração em que se encontra o valor semântico de. Pause a tela, coloque a sua memória para funcionar e depois volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Tem gente que nem precisou pausar, já deve ter batido o olho e deve ter acertado. Bom, anote comigo uma coisa aí. Quando você encontra, não nessa questão, mas em outras questões, o nome conectivos, essa palavra conectivo é uma palavra genérica que serve para nomear as chamadas preposições e para nomear especificamente as chamadas conjunções. Então, conectivo, obviamente, vem do verbo conectar e significa dizer que tanto as preposições quanto as conjunções são elementos coesivos de ligação. Elas ligam, elas conectam, elas juntam termos da oração. Por exemplo, você pede uma xícara de chá. Você não pede uma xícara chá. Esse de está conectando os dois substantivos, é uma preposição. Você vem porque tem uma consulta. Esse porquê está ligando a oração vem com a oração tem uma consulta. Então, tanto preposição quanto conjunção são palavras chamadas de conectivo. Aí na tela, você está vendo que aqui nós temos um para, que perguntou uma preposição que introduz o trecho. Esse trecho, para assegurar o credenciamento, ó, aqui tem um verbo assegurar. Aí tem uma vírgula aqui, ó, e em seguida tem um solicito. Cada núcleo verbal representa uma oração. Isso quer dizer que nós temos duas orações. E quem faz a conexão entre essas duas orações é o para. Vamos ler de novo? Para assegurar o credenciamento, solicito esse órgão a indicação dos servidores. Aqui eu tenho um que. E depois do que tem outro verbo. Então, tanto para quanto que são palavras que conectam as duas orações. Se você marcou a letra D de dado, olha aí, você errou. Meio, a palavra para não indica meio. Por exemplo, eu cheguei cedo ao escritório para colocar as contas em dias. Isso não é um meio. Meio é quando você fala, eu vim de ônibus. É o meio de transporte que você utilizou. Né? Das três que sobraram, vamos lá? Você poderia ficar induzido a pensar, bom, ou é causa ou é consequência. Porque se você tem uma informação que diz, ele se molhou porque caiu na piscina, eu tenho a causa e a consequência. Cair na piscina é a causa dele ter se molhado. Ficar molhado é a consequência de ter caído da piscina. Então, como causa e consequência andam juntas, na maioria das vezes, quando tem essas duas opções, é uma delas. Porque numa parte, se é causa, não pode ser consequência. Ou se aqui é consequência, aqui não pode ser causa. No entanto, na tela, acertou a questão
quem marcou finalidade. Então, quando a gente fala de finalidade, a gente fala da chamada oração subordinada adverbial final. Vamos anotar? Quando a gente tem o nome finalidade, que é o que indica, né, a relação semântica ou a relação de sentido, às vezes você tem assim, ideia de objetivo, ou você tem ideia de propósito, ou você tem ideia de fim. Quando você tem uma finalidade, você tem um objetivo a ser cumprido. Você faz aquilo com um determinado objetivo. Você tem uma meta, você tem uma finalidade. Quando você tem um propósito, não existe oração proposital. Mas se eu tenho um propósito, é aquilo que eu pretendo fazer. A minha meta, que é a minha finalidade, é também a minha pretensão. E quando eu falo em fim, eu me lembro, os fins justificam os meios. Quer dizer, qualquer coisa que você fizer com o objetivo de chegar aos finalmente, está valendo. Então, na verdade, a ideia de finalidade é essa. Agora vamos anotar de novo. Quando a gente fala da ideia de finalidade, a gente tem mais diretamente, explicitamente associado a ela, a expressão a fim de ou a fim de que é sinônimo dessa preposição para ou do para quê. A diferença entre o para e o para quê, ou a fim de e o a fim de quê, é que quando eu falo em para quê, aí eu tenho uma expressão que vale como conjunção. Não é só uma preposição. É uma locução conjuntiva, uma expressão que une as duas orações. E quando eu uso só o para, ou quando eu uso só o a fim de, sem o que, o verbo da oração tem que estar no infinitivo. Olha aí na tela. Para assegurar. Se eu colocasse o que, teria que ser assim, para que se assegurasse. Para que eu fosse eleito. Ou para eu ser eleito. Para que possamos trabalhar. Ou então para trabalharmos. Então, sem o que, você vai usar só a ideia, só o verbo no infinitivo. Agora vamos anotar uma outra coisa. Eu anotei os conectivos. Agora, cuidado com dois conectivos, que são dois conectivos que eles colocam em prova para te induzir ao erro. Um é a palavra finalmente. E a outra é a palavra enfim. Pode olhar que o finalmente e o enfim, dentro da sua estrutura, tem aí essa cara de finalidade. Mas nem o finalmente e nem o enfim são conectivos que marcam objetivo, ou propósito, ou intenção. Olha aí. Quando eu falo assim, finalmente, ele passou. Quando eu falo finalmente ele passou, eu estou dando a seguinte ideia: o cara está tentando, 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 e só agora, até que enfim, esse sujeito passou. Põe na tela. Isso quer dizer que esse finalmente indica tempo, nunca vai ser de finalidade. Por exemplo, eu falo alguma coisa e digo assim, enfim, o público é manipulado. Quando eu construo uma frase como essa, e coloquei alguma coisa aqui antes, ó, é porque eu falei alguma coisa que aconteceu, eu dei um exemplo, eu citei uma situação, enfim, o público é manipulado. Eu não estou usando uma finalidade, eu estou dizendo que a partir de certas observações, conclusão, é muito fácil enrolar o público. Então, o enfim nunca é, põe na tela, finalidade. O enfim sempre vai indicar conclusão.
a finalidade é marcada pelo a fim de que e pelo para que. Então, por exemplo, eu devo dizer assim: sempre se levanta cedo para fazer caminhada. Pode observar que aí sempre se levanta cedo para fazer caminhada. Nós temos o verbo levantar e nós temos o verbo fazer. No infinitivo, que é o para. Se fosse o para aqui, não pode fazer para que fazer. Quer dizer, ele se levanta cedo a fim de fazer uma caminhada. Ele se levanta cedo com o propósito de fazer uma caminhada. Ele se levanta cedo, né, com o objetivo de fazer uma caminhada. Então, esse para é o para de finalidade. É muito comum que as bancas induzam a pessoa ao erro. O cara fala assim, bom, ele está levantando cedo, por causa de quê? Por causa de quê? Aí pensa que é causa. Não, não é. Então, vamos anotar uma diferença. Vamos lá na tela. Quando você tem a ideia de causa, obviamente, a ideia de causa, que é uma justificativa, é diferente da finalidade, que é, como eu disse, uma intenção, um propósito. Se você ficar em dúvida se é causa ou se é finalidade, faça o seguinte: se for causa, no lugar do conectivo caberá o porquê. E se for finalidade, caberá o para ou o para que. Ok? Eu não posso colocar, olha, ele sempre se levanta cedo, por que fazer a caminhada? Então, se não cabe o porquê, não é a ideia de causa. Então, vamos na tela? Eu estou solicitando a indicação dos servidores a fim de que eu possa garantir o credenciamento, com o objetivo de assegurar o credenciamento, a fim de assegurar o credenciamento. Por isso, é uma ideia de finalidade. Como eu disse, todo concurso cai período composto, de uma forma ou de outra, de modo mais ou menos tradicional. Então, se você tem a intenção de fazer uma prova, inclusive no Enem, porque no Enem também caem as relações semânticas, quer dizer, de sentido, do período composto. Se você for lá no meu site, né, você vai encontrar um curso chamado Exercitando o Português. E ele está na sua versão 2024. Você vai encontrar lá 9 aulas de 20 minutos cada uma e mais 15 exercícios de concursos variados para você treinar e para você aprender a teoria. Quer dizer, eu não sei quanto aí você paga por uma aula particular na sua cidade, mas eu posso te garantir que deve ser por volta de 10% do preço de uma aula particular. Você vai ter 9 aulas de 20 minutos, tá bom? Então, enche a tela aí e copie o endereço www.ricardoerce.com.br. Então, anote aqui, se vocês não sabem como escreve, www.ricardoerce.com.br. Vai lá e venha estudar com a gente. Grande abraço.